Termos de transferência. Vamos lá, pessoal, vamos aprender? Bom, conforme eu falei para todos na ambientalização, o Emacs é um sistema que funciona por meio de termos, né, pessoal? A gente vai ter os diferentes tipos de termos que verificamos aqui por meio dessas abas, os que já estão inseridos no sistema. E talvez o mais importante, né, depois do de responsabilidade, é o nosso termo de transferência. Por quê? Por meio dele a gente vai fazer todas as movimentações de unidade para unidade, seja do ACE para o O, ou do O para o ACE, ou de uma O para o O também, por que não? Mas o mais frequente que vai acontecer é o entre ACE e a O. A gente vai verificar também, pessoal, que a gente vai ter na categoria de transferências, a gente vai ter dois modos, que vai ser o modo de transferência normal e o modo de transferência DBFAB, que é o cobrança de vale. A gente vai observar também que os termos de transferência vão ser emitidos, pessoal, por três motivos. O primeiro é por conta de uma devolução de material, uma devolução de sucata, ou melhor, uma devolução, seja qual for o motivo, né? Material danificado, sucateado, material que não vai ser mais utilizado, né? A gente vai ter o segundo motivo, que é por motivo de reforma, né? Quando a unidade operacional não tem, vamos dizer assim, fornecedores locais aptos a fazer o serviço de reforma, né? Normalmente se encaminha para o ACE, o ACE está encaminhando para fornecedores locais, perfeito? E a gente vai ter o terceiro, que é justamente a cobrança DBFAB, que é quando o funcionário ele perde um material, né? E por algum motivo é cobrado dele, perfeito? Bom, vamos simular aqui, pessoal, uma primeira transferência. Estou aqui no almoxarifado de BHI e vou fazer uma transferência de sucata para o almoxarifado central, perfeito? Vou aqui em inserir, né? Inserir. Essa janelinha menor vai me pedir vai me passar a seguinte informação. Olha, esse é o seu número de item 1, perfeito? E aqui, pessoal, é onde a gente vai inserir todos os itens que a gente vai colocar no nosso termo, que vão compor o nosso termo. Lembrando aqui, pessoal, uma informação muito importante. A gente tem também três modos de fazer a pesquisa e encontrar qualquer item dentro do nosso estoque. A primeira é por meio da própria descrição do item, né? Se eu souber a descrição do item correta, eu posso escrever ela que ela vai vir para mim. Por exemplo, luva de cobertura. Bati o Enter e veio para mim, luva de cobertura para luva isolada tamanho M, perfeito? Qual é a informação, pessoal, que ele traz para mim? Que ela é um tipo de luva, né? Que a unidade de medida dela é um par. Só que eu também tenho a opção, pessoal, de utilizar a função percentual. Como é que funciona essa função? Eu uso essa função percentual para localizar um item de acordo com uma palavra-chave. É uma palavra que está inserida dentro da descrição do item, seja no início, no meio ou no final. Por exemplo, se eu colocar percentual cobertura, ele vai trazer para mim essa luva. Ou qualquer outro item dentro do estoque que esteja cadastrado com a palavra cobertura no meio, no início ou no fim. Como aqui no caso do almoxarifado de BHI na data de hoje, apenas esse item tem na descrição cobertura. Então, a gente também vai ter uma terceira opção, que é a opção de lançar o código de uma vez. O código é a forma mais simples de se encontrar um item. Por isso que eu acho interessante, pessoal, e até sugiro que todos vocês almoxarifes trabalhem com um relatório de estoque emitido, justamente que por meio desse relatório de estoque ele vai trazer toda a informação a respeito de códigos de material para a gente. Perfeito? Bom, mas continuando aqui, ele vai pedir para a gente um MUME, que no caso da luva de cobertura não é aplicável, afinal ela não tem número de série, perfeito? Vou apertar Enter e ela vai trazer para mim a seguinte informação. Perdão. Ela vai informar para a gente que a gente tem 53 luvas na prateleira, sendo que dessas 53 a gente não tem nenhuma pendência de saída. Lembra lá na ambientalização quando eu falei assim, olha pessoal, toda e qualquer transferência que a gente faz que fica pendente de efetivação no almoxarifado que eu transferi se torna uma pendência de saída minha. Então, por exemplo, essa transferência aqui no cantinho, pessoal, BHIACE 0053, os itens que estão inseridos nesse termo estão como pendência, né,
lá no almoxarifado do ACE, justamente efetivação. Então, quando esse material chegar lá, for conferido efetivado, essa pendência vai sumir, perfeito? Vou colocar aqui, pessoal, que eu estou devolvendo, tenho 53 em estoque, fui lá e fiz a minha contagem e vi que eu tenho 30 luvas de cobertura para sucatear, perfeito. Vou colocar mais um item? Ou não? Vou colocar um item simples, mas que fique claro, pessoal, que na transferência a gente pode colocar inúmeros itens. A única diferença é que quando o termo for emitido, ele vai ser emitido para a gente de 20 em 20 itens, perfeito? Mas é possível colocar quantos itens forem necessários. Vou cancelar aqui para não estender muito a explicação e vou continuar. Então coloquei aqui minhas 30 unidades de lua, 53 em estoque, lua de cobertura para manga isolada. E na descrição, pessoal, eu aconselho que sempre seja inserida uma observação. Por quê? Isso enriquece a informação, né? Porque isso vai chegar lá no CE, vai chegar onde for o destino da luva de cobertura e vai ficar claro para quem está recebendo. Olha, na observação ele colocou que é um material de reforma, que é um material de sucata, que é um material de devolução. Então não fica dúvida o porquê da transferência. Então vamos procurar sempre colocar a observação o motivo da transferência. O que não precisa ser nada muito extravagante. Coisa simples, pessoal. Luva de vaqueta, material para ser sucateado. Perfeito? Material para ser sucateado, transferir. Tá, pessoal, que ele ficou em vermelho? Lembra na ambientalização quando assim, olha, sempre quando a gente faz uma transferência, ela fica pendente de efetivação. Depois que fizer a conferência, ver que os itens estão todos conformes, estão todos ok, a gente vai lá e faz a efetivação lá no arquivo, né? Arquivo efetivar. Vamos ver isso aqui lá no ACE como é que tá, pessoal? Vamos lá no ACE para isso? Bom, entrei aqui dentro da CE, perfeito. Tá vendo que aquela mesma transferência que eu fiz lá em BH apareceu aqui no ACE? Descrição perfeita. Ok. Chegou aqui, o almoxarife conferiu, estando tudo ok, ele vai selecionar o termo, vai vir em arquivo, efetivar a pendência. Deseja efetivar o termo selecionado? Sim. Termo efetivado. Ok. Ficou branco, sumiu lá da minha pendência. Perfeito? Vamos voltar e vamos simular uma outra situação. Agora, pessoal, vamos imaginar que eu tenho que encaminhar um material para reforma, né? Infelizmente, vamos imaginar que na sua localidade o almoxarife não tenha um fornecedor apto para submeter os nossos equipamentos a ensaios, a algum tipo de reforma. Fique à vontade para encaminhar para o CAP e o CAP encaminha para fornecedores locais, perfeito? Então vamos lá na transferência, também para o almoxarifado central e vamos inserir os itens. Mas um detalhe antes aqui, pessoal, que talvez eu não tenha explicado lá anteriormente, aqui a gente tem essas 5 opções, né? Inserir, ficou claro para vocês nesse último termo que a gente fez, que é para a gente inserir os itens. Remover é quando, por exemplo, eu vou inserir um item aqui, pessoal, e ele vai me dar a possibilidade de excluí-lo do termo. Por exemplo, inserir aqui a lua de vaqueta. Se eu selecionar ele, vou vir aqui, ó, desejar remover o item selecionado, e ele vai remover, perfeito? Mas antes de remover, deixa eu só exemplificar aqui esse terceiro botão, que é o alterar. O alterar, pessoal, ele altera a quantidade dos itens inseridos em termo, apenas quantidade, ok? Selecionei aqui o alterar e vou colocar aqui, ó, 5 luvas, perfeito? Coloquei 5 luvas, ele atualizou. E, dando tudo ok, eu vou lá e aperto ok, certo? Bom, mas vamos lá. Vou remover para ficar exemplificado e vamos lá para a nossa transferência de material para reforma. Ok, pessoal, inserir itens passíveis de reforma. Luva, classe 2, perfeito. Vamos colocar aqui que eu tenha ano 15. E vamos lá para um outro item aqui, um alicate volt amperímetro. Ah, eu não sei o código não, como é que eu faço? Vamos lá pelo percentual, coisa simples, volt. Vamos ver o que o sistema vai trazer para a gente. Olha o que ele trouxe aqui, pessoal. Como é que essa função percentual é interessante. Ele trouxe para mim alicate voltamperímetro,
um modelo específico, é o ET3702, trouxe para gente o alicate voltamperímetro genérico, né? E ele trouxe para gente estabilizador de voltagem, né? Porque eu coloquei o volt, ele veio aqui, assim como o transformador também. No meu caso aqui, eu quero esse cara aqui, ó, o alicate voltamperímetro. Vou apertar o OK para baixo, um na prateleira, OK. Foi pro termo. Vamos cancelar aqui para não ficar muito longo, mas lembrando que as quantidades de itens são ilimitadas e os termos são emitidos de 20 em 20 itens. Coloquei aqui na observação: material encaminhado para reforma com posterior retorno. Perfeito? Deixa eu até mudar aqui que eu escrevi errado. Posterior retorno. Material encaminhado para reforma com posterior retorno. Tá ok? É um xerifado central. Apertei OK. Beleza? Chegamos lá no OCE, pessoal. Vamos lá ver a situação no OCE. Certo? A CE vai receber um termo bem simplificado, vai receber um termo que está bem especificado o porquê da transferência. Então não vai ter dúvida. A CE vai conferir esse material, né? Dando tudo OK, ele vai vir aqui, selecionar o termo, perdão, primeiramente, em arquivo, efetivar a pendência. OK? Efetivou a pendência, deixou de ser uma pendência lá em BHI aqui. Esse material é encaminhado para reforma. Depois que ele for reformado e retornar em condições do nosso fornecedor, o que o ACE vai fazer? Vai vir cá, emitir o termo de volta. No caso aqui eu vou pelo transferir selecionado justamente para exemplificar mais essa outra função que eu falei na ambientalização. Mas normalmente isso não vai acontecer por aqui, pessoal, porque o material ele demora alguns dias para ser reformado. Mas vamos aqui só para ilustrar. Peguei esse termo selecionado, selecionei um termo, perdão, fui lá em arquivo, inseri termo, transferir selecionado, e ele trouxe para mim aquele termo prontinho, pessoal, só para transferir, né? Aí o que o ACE vai fazer quando o material retornar da reforma? Vai direcionar ele, né, pro almoxarifado que o encaminhou e vai falar o seguinte: olha, material reformado, material aferido, né? Seja qual for o serviço que o material foi encaminhado. Perfeito? A CE mandou, né? Não exemplifiquei lá no BH, mas vamos ilustrar aqui. Ele pega esse termo, seleciona, vai lá em relatório, termo selecionado, certo? Vai vir aqui o termo, né? Perfeitamente. Transferência, ACE BHI 0083. Está saindo de Antônio Osman, que é o responsável pelo almoxarifado central, indo para Hamilton Geraldo, que é o almoxarife de BHI. O material, perfeitamente. Vai assinar o transportador que vai estar retirando o material lá no ACS, se vai ser um terceiro, se vai ser um funcionário da obra que vai estar pegando, se vai ser o próprio Hamilton, né? Isso vai depender, perfeito? Vai pegar esse termo, vai imprimir, vai assinar. Segunda via vai ir com o transportador, a primeira vai ficar no ACE para controle, perfeito? Assim como em qualquer obra, todo o termo gerado deve ser impresso, imprimido, encaminhado, certo? Vamos voltar lá em BHI para efetivar o nosso material que retornou de reforma. Beleza, estou aqui em BHI, vi que o material retornou aferido. Peguei esse material em mãos, conferi termo, conferi com meus catálogos, conferi com as especificações, vi que o ensaio está direitinho, que os certificados estão bacanas, né? Estão dentro do vencimento. Perfeito, vou vir cá, selecionar o termo, arquivo, efetivar a pendência. Perfeito? Ok. Vamos lá agora, pessoal, para a nossa última função, ou o último motivo de transferência. Falamos da transferência de material por devolução, enfim, por qualquer, qualquer que seja o motivo. Falamos da transferência de material para reforma. Agora a gente vai falar da transferência de material para desconto de vale, perfeito? Então, vamos em arquivo, inserir termo, transferência. A diferença, pessoal, é que a gente vai mudar aqui no modo. A gente vai colocar o cobrança de BFAV, né, que é o desconto através de vale. Vamos inserir aqui os itens que vão ser descontados. Vamos imaginar que o funcionário perdeu a sua perneira. Vamos usar um outro método aqui.
Se eu tacar o código ela vai vir, mas deixa eu ir pela descrição que também dá. Perneira. Trouxe para mim perneira de sola, perfeito? Tipo de unidade par. MUME, que é o número de série, não tem. E ele está me informando que eu tenho 8. Só que o funcionário ele perdeu apenas uma. Ele perdeu a dele, esqueceu na rua. Seja qual for o motivo lá, ele foi lá e assinou o valinho, perfeito? Inseri esse termo, ou melhor, inseri esse item. Cancelei, porque perdeu só a perneira, ou seja, quantos forem os itens, né, que vão estar no vale. E vou colocar aqui na observação: material para ser descontado do funcionário Tiago Alves. Perfeito? Vou apertar OK se tiver só isso, tudo OK. Se for só esse item, apertei OK, certo? E olha a principal diferença, pessoal, desse termo para os demais. Vou selecionar ele para vocês verem. Eu vim aqui em relatório, termo selecionado. E o que ele trouxe para mim? Que ele é um termo de transferência DBFAV e está vindo aqui até o valor a ser descontado por conta dele ter perdido a perneira, perfeito? Vou imprimir esse termo, certo? Vou pegar a assinatura do meu gerente operacional, certo? Que no caso aqui de BHI atualmente é o Rodrigo, certo? E não apenas isso, vou encaminhar esse termo de vale, pessoal, deixa eu voltar lá nele, devidamente assinado pelo gerente operacional lá para o meu setor de RH, que é normalmente quem faz a cobrança, certo? Ele vai lá e vai fazer o lançamento financeiro, né, que a gente chama de lançamento financeiro ou lote, né, para o desconto lá para o funcionário em questão que eu coloquei, né? Então lá na folha dele vai vir lá descontando no próximo mês, perfeito? Então eu vou pegar esse termo impresso e assinado pelo meu gerente, mais o lançamento financeiro correspondente a esse desconto que está sendo relacionado, vou encaminhar essa documentação toda assinada para a CE. Pode ser por meio físico, pode ser por meio eletrônico, de preferência por meio eletrônico, né? Porque a informação corre mais rápido, perfeito? Vou encaminhar essa informação para o CE e lá no CE o pessoal vai fazer a baixa desse item, perfeito? Ah, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é a nossa função transferência.